Para a galera que está assistindo aqui, a gente tem muitas pessoas que nos assistem que são os investidores mais tradicionais. Então, quando a gente fala de Bitcoin, hoje é um tema que já é popular. Mas quando a gente fala de altcoins, ainda esse não é um tema que permeia aí o conhecimento de todos os investidores tradicionais, digamos assim. Então, vamos explicar para a galera o que são altcoins. O que são altcoins? Pergunta aberta. E aí eu vou fazendo observações no meio do caminho aqui. Cara, na definição mais pura, altcoins são todas as moedas que não são o Bitcoin. Do ponto de vista de quem está fora do mercado de cripto, altcoins são todas as criptomoedas que não são Bitcoin. Então, Ether, Solana, Dogecoin, são essas moedas que não são Bitcoin, mas que são tokens criptográficos que usam uma infraestrutura parecida. Eu acho que a única diferença que poderia colocar é que por um tempo tinha muita gente que considerava também o Ether como fora das altcoins, né? Como se o Bitcoin e o Ether fossem os padrões ouro e prata do mercado e todo o restante fosse altos. Mas para mim, qualquer moeda que não seja Bitcoin são moedas alternativas. Dado que surgiu o Bitcoin com uma proposta e todo o resto do mercado de cripto ele se derivou dali tentando construir em cima daquela proposta, mas para outros casos de uso. Legal. Quando a gente fala do Bitcoin, teve uma analogia muito legal que você fez, talvez para o pessoal de cripto seja um negócio básico que a galera já escutou 10 anos atrás. Mas quando você falou no episódio que você veio, que a tecnologia do blockchain era como se fosse um banco imobiliário, né? Pô, então por que ela é tão segura, né? Porque é como se cada um tivesse um formuláriozinho, né? E todas as transações que a gente esteja realizando aqui, todo mundo está registrando. Então, se o Bazan falar, eu estou aqui com mais dinheiro do que a gente registrou. Opa, não, cara. Todo mundo aqui sabe quanto você tem. Então foi uma bela de uma sacada. E quem quiser tá na Finclass essa aula, falando exatamente isso. Aí, ó, tá na Finclass a aula, então uma dica. Então isso para mim foi muito bacana, pô, fez eu entender finalmente blockchain de um jeito relativamente mais simples. Agora, quando a gente fala de altcoins, de várias outras moedas alternativas que não são Bitcoin, elas todas se baseiam na mesma tecnologia ou podem ter diferentes tipos de tecnologia envolvidos aí? E mais, quando a gente fala de altcoins, são diversas outras moedas, aí também queria um número, assim, tem uma estimativa de quantas altcoins existem por aí, e cada uma tem um propósito diferente ou elas têm basicamente um propósito similar? Como é que funciona? Cara, eu gosto sempre de explicar pra galera que não é de cripto, que é como se você pensasse que hoje existem várias empresas na internet, cada uma delas, embora elas sejam parecidas, elas têm os seus próprios sistemas. Então, pega mesmo no segmento de cloud, você tem Amazon, Google, você tem a Microsoft, todas elas desenvolvem cloud, mas cada uma delas tem uma tecnologia diferente, né? A Azure, a AWS, Google Cloud. Então, você pode ter coisas que são similares em cripto, mas que ainda assim têm diferenças particulares de abordagem, e aí é muito das blockchains que a gente fala entre Solana, Avalanche e todas as Ethereum, né? E todas essas competidoras. E tem coisas completamente diferentes, desde as meme coins até outros produtos dentro de cripto que vão para outras abordagens. Então, tudo que você imaginar hoje pode talvez existir em cripto, né? Vou fazer um contrapeso um pouco mais cínico a essa definição do Bazan. Eu hoje acho que cripto é uma indústria financeira disfarçada de uma indústria de tecnologia. É uma fábrica de produção de moedas disfarçada de uma fábrica de produção de código. Então, altcoins são moedas, são tokens. Você perguntou quantas milhares ou milhões tem? Cara, é impossível precisar um número. Hoje em dia, o custo marginal de tu criar uma criptomoeda nova é zero. A gente pode criar uma aqui em 15 segundos sem pagar nada. Caraca. Então tem dezenas de milhares novas por dia. Então eu poderia falar que tem milhões ou muitas milhares, não ia fazer diferença, que amanhã já vai ter muito mais, sabe? E, de novo, a tecnologia é praticamente a mesma, mas você está gerando ativos novos. E aí dessa massa de ativos novos, tem alguns que vão capturar a atenção de grupos de pessoas que vão ser comprados e vendidos, negociados e vão dar origem a projetos mais ou menos tecnológicos, com mais ou menos utilidade em torno daquilo ali. Mas essa distinção entre o token, o ativo financeiro e a tecnologia, o que está por trás, é interessante a gente fazer, porque muitas vezes você tem um projeto interessante, legal, nossa, um caso de uso super funcional, isso é legal para o mundo, mas o ativo que está ali pegando carona naquela narrativa, naquela tecnologia, não é um ativo que captura esse valor, é meio que um penduricalho, isso acontece muito em cripto. Então tem a parte da tecnologia e a parte dos ativos, importante saber separar os dois. Legal. Agora você tocou num ponto interessante, porque o que faz com que uma altcoin ela se valorize, né, no final das contas, é a adoção. Pô, mais pessoas utilizando aquilo, adquirindo para realizar um determinado propósito e tal. Só que aí você tocou num ponto interessante. O custo marginal de você criar um novo criptoativo, ele é perto de zero hoje. E aí minha pergunta é,
Cara, como é que vocês se sentem ao investir em uma altcoin, né? Sabendo que no dia seguinte, pelo que você tá me colocando aqui, tá? E aí você fala, pô, não é bem assim. Alguém no dia seguinte pode falar, pô, deu certo, vou criar um concorrente aqui porque é muito barato e o cara cria, e não só ele, como várias outras pessoas criam ativos que são muito similares para o mesmo propósito. Quando sobe, eu me sinto um gênio. No economês é a barreira entrada nula. Mas, cara, eu sempre penso nisso muito, e assim, acho que não adianta a gente tentar aqui criar 1000 teorias de porque o negócio faz sentido e tem mega fundamentos. É o que é o mercado e você pode aproveitar ou não. Mas eu sempre falo para as pessoas também, quando eu estou tentando explicar isso, que o mercado de startups também não tem uma gigante barreira de entrada para você criar uma ideia. Talvez se a sua empresa vai valer alguma coisa ou não, são outros 500. Mas muitas vezes quando a gente investe numa altcoin, ia falar meme coin aqui já, tô falando sobre meme coin ultimamente, mas quando você investe numa altcoin, é como se você estivesse investindo numa startup que você tem ali um PPT dizendo a ideia dela, você não tem dados, você não tem histórico ainda, você tem uma promessa e um time. Então, assim, quando você tem um investidor de risco, que ele coloca ali o dinheiro em startups, primeira coisa, ele diversifica em várias delas, porque dificilmente ele vai conseguir acertar na veia uma aposta. Mas ele sabe também que tem um risco gigantesco, porque tudo que ele tem é uma ideia. Então, acho que a partir do momento que você entende que essa é uma premissa meio básica de muitas dessas altcoins, fica um pouco mais claro de como você deveria colocar isso dentro do seu portfólio, né? Não adianta você falar que a altcoin é igual a uma ação, não. São métodos diferentes, são situações diferentes. Mas muito do que o Felipe falou também, que cara, tem muitos desses projetos de tecnologia que eles poderiam tranquilamente existir sem ter uma moeda associada. É que como é muito fácil de criar e também, de certa forma, muito fácil desses ativos se valorizarem, a maioria dos projetos nasce, por que não ter uma moeda também, né? Uhum. Difíceis são os projetos que eles surgem e falam, não preciso de um token. Muito poucos. Você perguntou como eu me sinto. Quando a moeda cai, eu me sinto imbecil. Quando sobe, eu me sinto um gênio. É tipo, pô, era óbvio que caía. Era... E essa analogia com empresas no estágio inicial, ela tem pontos que funcionam e tem outros que funcionam menos, né? Tem diferenças importantes de ressaltar. Uma das principais é a liquidez. Uma startup não tem liquidez para o equity, enquanto uma moeda tem desde o dia zero. Isso muda muito os incentivos do lado de quem está tocando o projeto. Né? O cara pode criar uma moeda e sumir amanhã. O cara que cria uma empresa e some, a empresa não vale nada. Uhum. Então, tem diferenças importantes. Mas, no fim das contas, a gente pode falar que ações de empresas têm modelos de valoração que são consensuais no mercado, o que significa que as pessoas concordam sobre quais são os métodos que devem ser usados para chegar num preço para aquilo ali. Só que no fim do dia, o que faz a ação subir ou descer é quantas pessoas com o dinheiro tem comprando ou vendendo. Você pode muito bem criar um racional maravilhoso, fundamentalista do porquê que aquela ação deveria valer aquele preço por conta daquela empresa, e esse racional nunca se materializar, né? Nunca virar realidade. E aí tu pode te sentir um gênio por conta do racional ou uma anta porque o mercado discorda de ti. E em cripto, em altcoins, esse trabalho mental, essa busca por um consenso sobre como os ativos devem ser valorados, a galera meio que pulou essa fase. Então, tipo assim, vamos no que vai capturar mais atenção, quem que vai comprar mais e o que vai ser menos comprado. E mesmo que não hajam métodos como fluxo de caixa descontado ou outros métodos famosos no mundo de equities, as pessoas vão inventar outras narrativas, outros jeitos, outros critérios de avaliar essas moedas e elas vão subir e vão cair também. Entendeu? Legal. Você falando isso, cara, me lembrou aquele meme que tem uma curva normal assim de estatística, é o cara que começa a investir em cripto. Não interessa, modelo nenhum, eu quero saber, eu vou comprar aqui, o que subir, subiu. Aí o cara no meio fala, não, tem que estudar aí vários modelos para analisar e tal. Aí o cara mais inteligente tem que comprar e se subir, subiu mesmo, né? Não esteja no meio da curva, esteja em uma das pontas, é a lição do meme. Exatamente, é isso.